Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FIA. E hoje a gente vai falar do fundo V2 Properties, código de negociação VVPR11. Um fundo totalmente focado em contratos atípicos e com a grande maioria deles de viés logístico industrial. Aí no fundo com uma liquidez restrita, um fundo pequeno, mas que já tem mais de um ano de bolsa, já dá pra gente fazer um estudo mais aprofundado. Vamos dar uma olhada? Bom pessoal, então, pra gente conhecer um pouquinho mais desse fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FIA e digitar um pedacinho do nome ou do código do fundo. Aqui, claro, na primeira tela a gente já vai ver algumas informações principais dele, como a data de IPO dele, né, o início dele é de 2019, mas ele não foi para a bolsa nessa época, esse foi o início do registro dele na CVM. A gente vê que o gestor é a V2 Investimentos, esse é o único fundo da V2 no momento listado em bolsa. Ele ainda não faz parte do IFIX, porque a liquidez, como eu disse, ela é bastante restrita, a gente vai ver isso mais à frente. E o administrador é a BTG Pactual, lembrando que as decisões são do gestor. Se a gente olhar o histórico de cotações, aqui a gente vai ver melhor aqui o histórico dele em bolsa. Ele começa com as negociações, na verdade, em janeiro de 2020. Fundo lançado com base de valor de R$100, como é o normal do nosso mercado. Ele, então, foi lançado um pouquinho antes do real estouro da pandemia, tanto é que ele começa as primeiras negociações ali em R$113, depois já vem caindo um pouquinho, já com base no prenúncio da pandemia, né, que já estava chegando ao Brasil e tudo. A partir do começo de março, ele e todo o mercado sofrem mais, ele vai lá numa mínima de 75,50. Depois, como quase todo o mercado, vai se recuperando, volta ali para o patamar de 105, por aí, cai para 100 e fica rodando ali no patamar de 103, 100, 105, 101. No momento que a gente grava esse vídeo, o fundo cotado a R$ 99,10. Se a gente olhar aqui o histórico de dividendos, a gente vai ver que a última distribuição dele foi de 63 centavos. O que, em relação ao valor de cota atual, praticamente o valor, né, de R$100, vamos arredondar, dá um dividend yield de 0,63%. E se a gente olhar o histórico de 12 meses, ele distribuiu R$ 7,23, o que dá, em relação ao valor de hoje, um dividend yield de 7,29%. Vamos olhar aqui o histórico de distribuições. A gente vai vendo, ele começou distribuindo na sua primeira distribuição 70 centavos, depois R$ 1,04, foi a maior distribuição da história dele, né, na virada de 2019 para 2020. Desde então, ele vem distribuindo 70 centavos, 68, 50, fica variando nisso, claro, também variando por causa das várias emissões que ele fez muito próximas uma da outra. Então, naturalmente, quando ele faz a emissão, o dinheiro entra em caixa, fica rendendo ali só o CDI até fazer a alocação. Quando faz a alocação, aí melhora, depois acaba surgindo uma outra emissão, uma outra oportunidade de alocação. Então, por isso, essas variações nos últimos meses já mais estável, desde praticamente da virada do ano, 62, 63 centavos, já um pouco melhor estabilizado. Se a gente olhar o valor patrimonial, a gente vai ver que ele está negociando praticamente ao par. Então, o valor da cota é R$ 99,10, porém o valor patrimonial da cota é R$ 100,22. Então, ele está negociando com um leve desconto de 1,12, mas muitos fundos atualmente têm até negociado com ágil, então ele está negociando basicamente ao par. Enquanto o valor patrimonial dele, 231 milhões de reais, o valor de mercado 228. Se a gente olhar o histórico dele como um todo, a gente vai ver que ele sempre orbitou próximo ao patrimonial. Às vezes com um pequeno ágio,
102%, 105%, às vezes com um pequeno deságio, 97%, 99%. Então, historicamente, ele vem orbitando bem próximo do seu valor patrimonial. Mesmo acontecendo emissões, não há grandes variações nem para cima, nem para baixo. Olhando o histórico de cotistas, a gente vai ver que o fundo nasce com 36 cotistas ali na sua primeira emissão de cotas, né, ainda sem ser negociado em bolsa. Claro, quando ele vai para a bolsa, naturalmente há uma entrada, né, de outros investidores. Além disso, as emissões também vão acontecendo e o número de cotistas vai subindo. Permanece um longo tempo ao redor de 650, 670 cotistas, quando a partir de setembro dá uma melhorada, digamos assim, um aumento, e hoje 990 cotistas. Posição de março de 2021. Apesar de a gente estar gravando esse vídeo em maio, ainda não saiu o informe mensal de abril, já está gravando no comecinho de maio, então ainda não temos a posição de abril. A liquidez, um pouco mais restrita do que a maioria dos fundos que a gente vê, né, no IFIX, por exemplo. Nesse mês de maio, até o momento que a gente grava esse vídeo, uma liquidez média de R$185 mil, R$186 mil em negócios por dia. Mês de abril, um pouquinho abaixo, 106 mil. Se a gente olhar o histórico dele como um todo, a gente vê que o mês mais líquido dele, com uma média diária de quase 2 milhões, foi janeiro, mas aí foi a abertura dele em bolsa. Então, a gente pode até descartar ele, desconsiderar. E fevereiro também foi uma média mais alta. Se a gente pegar, a gente pode ver aqui já uma média um pouco melhor, um pouco mais constante. A gente vê média de 50, 60, 80 mil reais em negócios. Muitas vezes, próximas emissões, a gente vê um aumento da liquidez, porque as pessoas às vezes estão ajustando posições, aumentando, reduzindo, fazendo arbitragem com os direitos ou coisa parecida. Então a gente vê às vezes posições acima, né, meses acima de 100 mil negócios, 100 mil reais em negócios por dia, mas a média costuma ficar próxima aos 100 mil, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Então a gente pode ver aqui a média diária, a gente vê que, vamos pegar aqui pelos últimos 12 meses, teve um mês aqui de 50, 40 mil reais, mas podemos tirar uma média aqui de uns 100 mil reais por dia nos últimos, 10 meses. E a quantidade de negócios, a gente vê 400 negócios, 300 e tantos negócios, 500 negócios por mês. Se a gente considerar 20 dias úteis, 21, 22 dias úteis de pregão por mês, a gente então tem uma média de 20 negócios por dia, uma liquidez restrita. Então, quem eventualmente vai entrar com uma posição um pouquinho maior, precisa ter cuidado, de repente talvez fatiar a entrada e eventual saída em vários dias para não distorcer muito o preço. Isso é sempre bastante importante da gente considerar. E a gente pode agora dar uma olhada então no último relatório que saiu já agora em maio, dia 7 de maio, com as últimas operações, as últimas novidades de abril. Inclusive esse relatório tem até uma novidade bem interessante em relação aos anteriores. Se a gente observar, aqui, claro, ele compila algumas estatísticas que a gente já mostrou, ele já até mostra que a quantidade de cotistas já, pela primeira vez, passando 1000 cotistas, ainda não está no site, porque o site ele se alimenta do informe, então ainda vai atualizar quando sair o informe, até aí o dia 15 de maio. Comenta aqui algumas coisas sobre a rentabilidade e sobre aqui o último grande movimento do fundo, que foi a recompra dos CRIs referente ao imóvel de Feira de Santana, um build to suit para a Ambev. A gente vai ver isso um pouquinho melhor à frente. O fundo ele tem um vídeo institucional no YouTube, então, que apresenta com mais clareza os imóveis, as características do fundo. Então é só clicar aqui e vai direto para o vídeo do YouTube no canal da V2, né, que é a gestora. Então fica mais fácil, né, um pouco mais dinâmico de ter esse entendimento do fundo. Aqui ele coloca as receitas de locação.
né, dividido por inquilinos. Então a gente vê que os dois inquilinos maiores aqui, a Ambev e a Simrise. Ele tem alguma posiçãozinha em cotas de fundos imobiliários, que traz uma pequena receita. O fundo tem despesas muito pequenas, porque ele não tem alavancagem. Então, basicamente, a taxa de gestão, taxa de administração e coisinhas do tipo, digamos assim. E aqui está a distribuição dele do último mês, né, de 62 centavos e meio, né, acabou arredondando para 63 na distribuição. Bom, aqui então tem o descritivo de cada imóvel e o quanto cada um deles representa no portfólio. Então a gente vê que os dois maiores são o de Santa Luzia e o de Cotia. A gente vê que o fundo já está totalmente alocado, o que não é. 96% já está em imóveis. Claro, todo fundo tem que ter sempre um caixinha, é natural. Ele tem aqui alguma coisa em um CRI, 3% apenas do patrimônio e 1% no KNCR, apenas como um instrumento de caixa. Então, um fundo já totalmente alocado. Aqui a gente vê o histórico das emissões, então o fundo com 4 emissões, aqui uma quantidade de cotas que ele emitiu, o valor de emissão basicamente sempre de R$100, aqui foi um pouquinho maior, 102, e o volume captado a gente vê emissões de valores relativamente pequenos. Dessa forma o fundo não fica com muito dinheiro parado em caixa, ele capta, rapidamente ele aloca, ele capta, rapidamente ele aloca. Então, às vezes a reclamação, às vezes o fundo fazer uma emissão muito grande e acabar demorando para fazer a alocação, esse fundo não passa por isso, porque até o momento ele fez alocações emissões pequenas. Aqui a rentabilidade acumulada de cada emissão. Claro, a quarta emissão aqui ainda é muito recente para poder mostrar qualquer coisa, mas a gente pode ver em relação às outras emissões. A gente consegue ver não só a rentabilidade de cada uma delas, com o comparativo do CDI do mesmo período e o IFIX do mesmo período. Então, basicamente, se a gente comparar com o CDI, o fundo sempre entregando aí um resultado de 200%, 300% do CDI. Aqui o histórico de cotistas, que a gente já viu no site. Volume financeiro, como a gente já tinha visto. Aqui alguns gráficos de volume e preço. Distribuição de rendimentos, e aqui os imóveis. Então, os primeiros imóveis lá da primeira emissão foram esses aqui, né, que estão em ordem de aquisição, como normalmente a gente vê. Esse aqui é o imóvel da Ambev em Santa Luzia, Minas Gerais. Ele fica ali próximo a Belo Horizonte, cerca de 22 quilômetros de Belo Horizonte, e também não tão longe da fábrica da Ambev, que fica em Sete Lagoas, cerca de 80 quilômetros, 70 e tantos quilômetros da fábrica. Então, bem ali no meio do caminho entre a fábrica e a região metropolitana de Belo Horizonte. É um contrato atípico com vencimento até 2025. O fundo é dono de 100% desse imóvel. Ele adquiriu em outubro de 2019. É um imóvel, como a gente pode ver, com uma grande área de manobra e um galpão relativamente pequeno, porque a ideia é realmente ser um ponto de distribuição. Vem grandes carretas da fábrica, digamos assim, e as bebidas param aqui muito pouco tempo. Rapidamente, caminhões menores já são carregados para poder levar para Belo Horizonte, para o próprio centro de Santa Luzia, para as cidades ao redor. Então, é um terreno que acaba tendo uma possibilidade de expansão muito grande num eventual outro inquilino ou alguma coisa assim. A gente vê um terreno de mais de 100 mil metros quadrados e área construída, na verdade, né, 16 mil metros quadrados. Então, ainda uma área de expansão muito grande. Facilmente dá para a gente ver que dá para aumentar muito aqui. O BTS de Camaçari, também atípico, também lá do comecinho do fundo, de outubro de 2019. Camaçari perto de Salvador, cerca de 50 quilômetros do centro de Salvador e 20, 30 quilômetros do aeroporto de Salvador. Essa empresa Mills, que é a inquilina, ela é uma empresa que ela faz aqueles pequenos guindastes para pessoas que, vamos dizer, aqueles elevadores para fazer algum tipo de obra, algum tipo de serviço num prédio, alguma questão de engenharia, pequenos guindastes, esse tipo de operação.
é um BTS, ou seja, um Build to Suit, um imóvel construído a pedido da Mills para poder modelar para ela essa necessidade. Então, ela está em Camaçari, que é um polo industrial e petroquímico, então prestar serviço, né, de locação e venda desses equipamentos para as empresas ali da região. Salvador não está longe, Lauro de Freitas também é uma cidade importante, também está ali perto. E claro, uma grande área, porque todos esses guindastes, esse maquinário também tem compressores e tudo mais, ficam no pátio, ficam no tempo, é natural. Quem às vezes passa por a estrada e vê esse tipo de operação de locação de guindaste, essas coisas ficam expostas mesmo. Então, a área construída é relativamente pequena também. Então, cerca de 10, 12% do terreno apenas, então também uma área de expansão importante. Imóvel de Cotia, já adquirido um pouquinho depois, em dezembro de 2019, alugado para a Simrise. A Simrise é uma inquilina, uma empresa que ela faz aromas, sabores de biscoito, componentes de perfumes, por exemplo. Então, toda essa questão de aromas e fragrâncias, a Simrise faz. É um imóvel em Cotia, também atípico, também um Build to Suit. O vencimento é até 2026. É muito próximo da Raposo Tavares, está a 7 km do Rodoanel, a 30 km do centro de São Paulo. E uma questão curiosa, apesar de ser uma área industrial, né, logística industrial, dentro de uma área tipicamente residencial, ou seja, eventualmente, se esse contrato com a Simrise acabar e ela não quiser renovar, etc., aqui poderia se fazer um grande condomínio, então o fundo poderia ter um ganho muito interessante do potencial desse imóvel, se eventualmente acabar querendo transformar ele num grande condomínio, um grande empreendimento residencial. O BTS de Campinas foi adquirido em abril de 2020. O inquilino é a Air Liquide. Então, empresa de oxigênio, esses gases medicinais para abastecimento de hospitais. A gente vê muita discussão sobre isso hoje pela pandemia da Covid, mas, claro, é algo que já existe há muito mais tempo. Fica basicamente de frente para Dom Pedro, aqui, essa rodovia aqui é a Dom Pedro, muito próximo ao entroncamento da Anhanguera, menos de 2 km nessa direção aqui já é a Anhanguera. E ele então recebe esses gases vindo de grandes carretas do centro de São Paulo e distribui para a região de Campinas. Então, também um contrato atípico, vencimento 2027. Esse aqui é o único imóvel que não é com uma vocação logística industrial, que é o locatário Dengo, na Faria Lima, 196, praticamente em frente. Bom, a Faria Lima, né, é o coração financeiro do Brasil hoje, né? Então, todas as assets, os grandes bancos de investimento, etc., todo mundo está localizado aí nessa região da Faria Lima. É um imóvel que foi todo construído, a própria construção ela é sustentável, valorizando essa questão que é importante para a marca da Dengo, que é um inquilino. Então, toda a estrutura é feita até usando madeira de reflorestamento, tem todo esse viés de sustentabilidade. Então, assim, um imóvel feito pelo projeto da Dengo, e que acaba tendo uma ligação muito forte com a marca, sendo muito especial para a marca, digamos assim. E o último imóvel, também para a Ambev, em Feira de Santana, na Bahia. Então, uma cidade muito importante, próxima a várias outras grandes cidades da Bahia. Então, esse aqui foi recém-adquirido. É o único que não tem vídeo pronto no canal. Se a gente observar todos eles, você pode clicar aqui, você vai ter tomadas aéreas feitas por drone, um trabalho muito detalhado da V2 para apresentar cada um desses imóveis. Feira de Santana, claro, adquirido agora há pouquíssimas semanas, né? Foi em finalzinho de março virando para abril, então obviamente ainda não tem o vídeo, mas todos os outros pode clicar. Isso aqui é uma novidade, colocar esse link no relatório do fundo.
Aqui mais algumas estatísticas de receita de locação por inquilino, por setor de atuação, por região. Todos os contratos são atípicos e corrigidos pelo IPCA. Aqui dá para ver o vencimento de cada um e o mês de reajuste. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Uma coisa que muitas vezes me perguntam, Nod, nesses fundos que você diz que tem a liquidez um pouco mais restrita, quanto seria o viável para entrar ou não? Claro que vai depender de fundo a fundo, a realidade dos negócios, inclusive se tem às vezes alguma ordem grande de venda ou de compra em determinados preços. Mas como um patamar para pelo menos começar a pensar, alguma coisa de nunca comprar ou vender no mesmo dia mais do que 10% do valor médio negociado pode ser um bom indicador. Claro que se você faz um estudo de valuation, se você se dedica mais, você tem já na sua cabeça um valor máximo que você aceita pagar ou coisa parecida, pode ser um pouco mais fácil, porque basta você colocar a ordem lá no preço que você quer, eventualmente uma ordem iceberg, como chamam no jargão da bolsa, que chamam de ordem oculta em algumas corretoras, e você vai montando a sua posição. Se você não tem esses conceitos de valuation, etc., mantendo ali até 10% do valor diário, geralmente você não vai distorcer muito o preço, nem para comprar, nem para vender. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!